Em algum momento da sua vida você já sentiu que você enxergava além das máscaras, além das palavras, além da performance social que as pessoas exibem? É como se você conseguisse ver o que está por trás dos desejos escondidos, dos medos, das inseguranças. O que muita gente esquece é que o exterior é nada mais, nada menos do que um reflexo do seu estado interior. Tudo que está fora reflete o que carregamos dentro de nós. Conscientes ou não, estamos todos ligados a esse fio invisível que não cede. Talvez você já tenha percebido isso em uma conversa entre amigos. Uma risada fora de hora, um brilho de alegria quando alguém expõe uma vulnerabilidade, um olhar atravessado, um gesto involuntário das mãos ou um pequeno reflexo no olhar que escapa ao seu controle. Esses sinais revelam muito mais do que palavras jamais expressariam. Quando você consegue enxergar além, quando consegue enxergar esses padrões de comportamento, você começa a carregar o fardo da lucidez. Mas por que a maioria das pessoas foge dessa verdade? Porque nós criamos uma autoimagem para sobreviver. Essa autoimagem é o ego. O mundo é muito impiedoso. Ele quer que você se dobre para ele. Ele quer que você se ajoelhe, que você lamba os seus pés. E para nos proteger, nós criamos essa espécie de ego, essa espécie de autoimagem inconcebível nossa, essa perfeição de bondade, de carisma, de perfeição, por assim se dizer, mas na maioria das vezes você não é aquilo que parece ser. É aí que surge a sombra. A sombra são todos os nossos desejos reprimidos. Tudo aquilo que nós escondemos de nós mesmos, que não admitimos que somos isso, que não conseguimos nos enxergar dessa forma. Por exemplo, por que tantos homens têm raiva de playboys? Porque todo aquele dinheiro, todo aquele status, toda aquela segurança escancaram a falta que existe dentro de nós. Isso que incomoda porque toca na sombra do outro. E quando a sombra emerge, muitas vezes ela começa a se manifestar de uma forma difusa. Ah, ele só tem isso porque ele é um filhinho de papai. Ah, ele só conquistou isso porque ele nasceu no berço de ouro. Tentamos ridicularizar, tentamos diminuir, tentamos desmerecer de toda forma. Porque isso é nada mais que o ego tentando se proteger da dor que a própria sombra provoca. E isso não acontece só com dinheiro. Acontece com beleza, com conhecimento, com inteligência, com sucesso. Quantas vezes você não já viu uma pessoa desmerecer exatamente aquilo que ela gostaria de ter? Quando você está desperto, você percebe essas máscaras das pessoas. O ego se dilui e você consegue ver os medos, as inseguranças e os desejos. É como se o véu da realidade se rasgasse na sua frente. E é nesse ponto que o preço da lucidez começa a cobrar a sua conta. Porque quando você enxerga demais, você se torna uma ameaça para as pessoas. Mas o preço da lucidez também pode ser uma força. Quando você olha para dentro e reconhece a sua sombra, quando você aceita quem você é de verdade, com integridade, com sinceridade, você não precisa mais projetar a sua sombra nos outros de forma errônea. Você não precisa ridicularizar ninguém, você não precisa desmerecer, você não precisa se defender de ataques pessoais. Você olha para a sua sombra e diz: tudo bem, eu aceito. Eu vou transmutar isso
em força. Se alguém tem mais dinheiro, você não desmerece. Você estuda, você trabalha, você empreende, você busca, você vai atrás, você se desenvolve como pessoa. Se alguém tem mais inteligência, mais beleza, mais preparo, você não zomba, você não esperneia, você não diz que é injusto. Você procura uma forma de construir o seu caminho. Não se trata de uma meritocracia cega aqui, porque eu sei que o mundo não é justo. Eu tenho a completa noção que o mundo é extremamente injusto. Mas eu estou falando sobre autorresponsabilidade, sobre a sua responsabilidade pessoal, de construir o seu futuro e não ficar olhando para o caminho do outro. Eu estou falando de não deixar que a sua sombra te destrua, que não deixar que a sua sombra se manifeste de forma extremamente errônea na sua vida. O que eu estou falando aqui é de você pegar os seus demônios e transformar eles nos seus melhores aliados. Não é errado você desejar ser rico, não é errado você desejar ser bonito, não é errado você desejar ser o melhor, o número 1 do que você faz. Isso não é errado. Errado é você olhar para quem está nessa posição e julgar. Errado é você colocar aquela posição como inviável, como impossível de se alcançar, porque o mundo é injusto e isso e aquilo. Você precisa tirar essa posição de vítima e correr atrás do que você realmente merece. Porque quando a sombra daquela pessoa se manifesta em você, você não precisa permitir que a sua se manifeste de uma forma errada também. Ah, mas falaram de mim. Silêncio. O silêncio expõe a mediocridade do outro, sem que você fale uma palavra. Enquanto eles tentam te desmerecer, enquanto eles falam de você, você segue trabalhando, você segue estudando, você segue crescendo, você segue evoluindo, você segue se desenvolvendo como pessoa. Porque no fim não são as suas palavras que provam quem você é, são suas atitudes, são suas escolhas, são o que você escolhe fazer no seu dia a dia, o que você escolhe construir para o mundo. E essa é a verdadeira lucidez. Agir com consciência, integrar a sua sombra e transmutá-la em força. O preço da lucidez é caro, extremamente caro. Mas se você estiver disposto a pagá-lo, disposto a ser quem você realmente é, ela vai te dar a liberdade que tanto você sonha. Seja ela material, mental, mas principalmente liberdade de espírito. Liberdade de ser quem você realmente nasceu para ser. Eu sou o Mago, muito obrigado por assistir até aqui e até a próxima.